Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mikael e hoje trago mais um vídeo sobre uma das novidades do Power Platform, né, que é a construção de plugins low-code. Então nós vamos aprender como instalar e fazer o uso dos dois tipos de plugin que nós temos, que são os plugins automatizados e os plugins instantâneos. Então senta na cadeira e bora lá! Pessoal, para a gente poder trabalhar com os plugins low-code, tá? Precisamos instalar uma solução que é o acelerador do Dataverse, que é uma solução que foi criada aí pelo PowerCat, que é o pessoal aí da própria Microsoft, com outros grandes desenvolvedores da plataforma, tá? Que criam esses aceleradores. Então, para isso a gente vai precisar instalar, tá? Caso você tenha um ambiente que a partir de 2023 ele foi criado, ele já vem automaticamente, tá, instalado dentro do seu ambiente. Caso contrário, você vai precisar fazer essa instalação. Então, se você tem um ambiente anteriormente a 2023, então eu vou mostrar para vocês aqui agora como a gente instala. Então, para a gente poder instalar, a gente precisa ir lá na parte administrativa. Então, eu vou vir aqui, vou abrir o meu Admin Center, tá? Com ele aberto, eu vou fazer então a seleção de vou clicar aqui em ambientes, tá? Posso clicar aqui em ambientes, selecionar o meu ambiente e venho em Dynamics 365 Apps. Clicando aqui, ele vai fazer uma listagem de vários aplicativos disponíveis e um deles vai ser o Dataverse Accelerator, tá? Que esse é o nome dele. Então a gente vai poder encontrar o acelerador aqui. Beleza? Então quando a gente percorrer a lista aqui e observar, vamos ver que o Dataverse Accelerator está aqui. Tá? Nem eu informei, caso você não tenha a opção, não é um ambiente após 2023, você vai ter que instalar. Então vamos clicar aqui nos três pontos e vai ter a opção para você de fazer a instalação, certo? Outra forma também que você pode vir através aqui de Resource, clicar em Dynamics 365 Apps, tá? Vim aqui, procurar o Dataverse Accelerator, clicar os três pontinhos e clicar em instalar. Você vai selecionar o seu bit de destino, no caso o meu já está. Você vai marcar aqui, vai aceitar e vai fazer a instalação. Você vai aguardar, vai esperar a instalação finalizar, depois de finalizada já vai estar disponível no seu ambiente. Tá? Agora, com o meu ambiente aberto, tá? Eu vou acessar meu make.powerapps, então o meu estúdio. Vou abrir a parte de aplicativos, certo? Vou em todos e vou localizar então o meu Dataverse Accelerator. Ó, Dataverse Accelerator App. E vou dar um play então para iniciar. Tá. Iniciado ele aparece aqui algumas opções, tá? A parte de criar os plugins instantâneos, automatizados e a parte de monitoramento do plugin. A parte de monitoramento podemos falar num outro vídeo, tá? Deixe seus comentários aí se vocês querem, beleza? Mas hoje nós vamos falar na parte da criação dos plugins, tá? Então, hoje o Dataverse Accelerator permite a gente criar dois tipos de plugins, que são os plugins automatizados e os plugins instantâneos, tá? Os plugins automatizados, eles são os plugins que nem os nossos plugins que a gente tem hoje, que eles são disparados através de uma trigger. Ou seja, quando acontece algum tipo de evento. Nesse caso aqui, a gente consegue fazer com eventos de criação, atualização e exclusão, certo? Além disso, a gente consegue também fazer em qual estágio vai ser, se é pré-operação ou pós-operação. Similar que a gente tem num plugin, né? Então a gente consegue fazer isso. E os plugins instantâneos, eles são mais parecidos, são muito próximos, né, da criação de uma custom API ou de um custom action, que permite a gente dar parâmetros de entrada e também ter parâmetros de saída, ou seja, eu posso utilizar ele no Power Apps, no Power Automate, certo? E fazer uso deles ali para alguma ação específica. Então aqui eu vou mostrar para vocês como fazer então o uso dos dois, tá? Vamos começar primeiramente pelo plugin então automatizado, certo? Então para isso eu vou criar um plugin. A gente tem uma tabela aqui de carros, tá? E eu vou fazer algumas regras para mostrar para vocês, certo? Então vamos primeiramente criar uma regra, por exemplo, de impedir carros de mais de 10 anos, de 20 anos, vamos fazer assim, que sejam cadastrados no sistema, certo? Então vamos fazer aqui, então eu vou impedir, vou dar um nome, né, do meu plugin. Então impedir
carros antigos mais que 20 anos, certo? Vou selecionar a minha tabela, aqui ele mostra o nome lógico, tá? Então, vou pesquisar aqui pelo nome lógico, no meu caso é MFP underline carro, então eu vou abrir aqui, ó, a letra M, MFP carro, em qual ação que eu quero que aconteça esse meu plugin, então criação, atualização ou exclusão, no caso eu quero na criação, e eu vou aqui na parte de Advanced Options, antes de ir para a parte de expressão, certo? E vou selecionar em qual o estágio ele vai rodar, se é em pré-operação ou pós-operação. Se eu disser que é em pré-operação, ele vai acontecer antes do dado ser comitado dentro da base de dados, certo? E no pós-operação, depois de ser comitado. Então, nesse caso, como a gente quer impedir que aquele registro seja criado porque ele está fora de um parâmetro, né, de uma configuração de regra de negócio, então nós vamos colocar como pré-operação. Então, para isso, o que a gente vai fazer, né? Então, eu vou aqui colocar minha expressão, que nada mais é que as fórmulas que a gente utiliza, por exemplo, no Power Apps, algumas fórmulas até no Power Automate ali, tá? Então, eu vou criar aqui a minha fórmula. Então, eu vou dar um if aqui, certo? Vou usar o value, porque meu campo ali de ano, no caso, para teste eu usei um campo string, mas vou colocar aqui. Vou colocar então o parâmetro new record, que significa o meu novo registro que eu estou criando, certo? Que está sendo criado. Vou selecionar o campo ano, beleza? E vou fazer então, se ele é menor, né, que o ano, certo? O ano. Aí eu vou dar um add date, um date add, para incluir então, né, fazer o cálculo então do ano, que é pegar o dia de hoje, certo? Vou diminuir 20, certo? Eu quero reduzir então 20 anos e vou usar a unidade ano para poder fazer a diminuição, usando o time unit. Ó, ponto anos, certo? Então, vou fechar aqui mais um. Então, se o valor do ano então ele for menor, né, que a data atual, então, e menos 20 anos no caso, tudo que for menor a 2004, eu não vou permitir que seja feito o cadastro. Então, com isso eu vou vir aqui, então, vou botar na linha de baixo para ficar melhor a leitura e vou criar chamar o erro, um método expressão função de erro. E vou botar a minha mensagem. Então, carro muito antigo, cadastro não permitido, certo? E vou então fechar o meu if aqui. Perfeito? Então aqui, ó, ele vai validar, ele não permite salvar, tá? Em caso tenha algum tipo de falha. Então ele vai mostrar aqui, por exemplo, se eu botar qualquer coisa aqui, um campo que não existe, ó, ele vai falhar, ele vai te informar e o botão save aqui fica desabilitado, tá? Então você precisa estar com a fórmula funcional. Beleza? Então vou selecionar uma solução aqui, tá? No caso, vou colocar em qualquer uma aqui, para ele poder salvar o registro, certo? Vou clicar em salvar. Salvei, plugin salvo com sucesso. Então agora vamos fazer o teste, né? Vamos verificar como vai ser o comportamento dele. Então eu vou vir aqui, vou clicar para criar um novo carro. Tá. Vou então fazer o cadastro do novo carro. O que a gente espera, né? Que se ele for abaixo do ano 2004, ou seja, 2003, 2002, qualquer outro ano, ele impeça. Então vou botar uma placa aqui, YT0578, por exemplo, e vou botar o ano de 1998, certo? Vou botar a fabricação também, o chassi eu vou botar qualquer valor, e o fabricante eu vou botar qualquer um também. E vou dar salvar. Ó, mandei salvar. Ele já informou, então, carro muito antigo, cadastro não permitido. Dou OK, ó, ele fica com não salvo. Vou colocar lá para o ano de 2006, então que já é um carro mais novo, né? 2006, 2007. E vou clicar em salvar. Ó, feito, ele permitiu que eu salvasse o carro, certo? Agora vamos fazer uma outra situação, então. Por exemplo, verificar a duplicidade de placa. Então já tem esse carro, não vou permitir que outro carro seja cadastrado com a mesma placa, né? Então vou voltar aqui para minha tela de plugins, vou voltar, tá? Vou clicar aqui em cima para criar um novo plugin, então vou chamar ele de um plugin automatizado também, certo? E vou dar o nome então que é validar duplicidade de carro,
ele já veio aqui a tabela porque a gente já estava utilizando, né? Então, eu vou selecionar a tabela carro. Na criação, vou no Advanced Options e vou deixar marcado também pré-operação. Como já estava ali aberto, ficou a opção de blog também, certo? Que é a minha solução aqui para testes. E vou também colocar a minha expressão aqui, tá? Então, para isso, o que eu vou fazer, né, nesse caso? Então, eu vou pesquisar para ver se eu localizo algum registro que já existe com essa placa, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou usar o método if, vou botar a negação aqui para verificar se foi encontrado alguma coisa usando a função isBlank, para verificar se, ou seja, ele não está em branco, vazio nesse caso, né, que a gente utiliza aqui dentro da fórmula do PowerFX. Então, vou botar aqui, então, isBlank, vou botar aqui o lookup, que eu vou pesquisar dentro da minha tabela de carros. Então, aqui eu vou usar aqui a parte de desambiguidade, não sei se assim se fala, tá? Mas a parte ali para evitar a ambiguidade dos nomes, né? Então, eu vou botar aqui, então, carros, certo? Então, vou dar um lookup no carros, aonde eu quero que a placa, certo? Seja encontrar alguém, né? Que a placa seja do meu igual a do meu novo registro que está sendo criado, certo? Então, se isso tiver informações, né? Estiver ok, o que eu vou fazer? Então, eu vou informar um erro dizendo que não pode ser registrada a placa, pois ela já existe no sistema, né? Então, vou mais uma vez botar a parte de erro, vou botar a mensagem. Então, tá aqui, placa já registrada no sistema, certo? Vem aqui, vou fechar. Ó, novamente ele validou, tá tudo ok. Ele valida também se o nome não está duplicado, certo? E vou dar o salvar. Ele vai fazer a criação, vai te informar aqui em cima, ó, uma barrinha verde que foi criado com sucesso. Então nós vamos agora tentar duplicar então essa placa aqui, certo? Então vou dar um new novamente, vou colocar aqui, vou colocar o ano 2009, 2010, chassi qualquer coisa, fabricante Chevrolet. Vou dar o salvar, ó, e ele informou então, a placa já está registrada no sistema e impedindo então que dê continuidade. Agora vamos pensar numa outra situação então, que eu quero, por exemplo, fazer uma atualização. Então eu recebo, tem a criação do registro e eu vou atualizar alguma coluna dentro da tabela da minha tabela de carros, né? No caso, vamos fazer o seguinte: a gente sabe que carros abaixo de 2018 são carros que têm um modelo de placa antiga, certo? Com 7 caracteres, divididos as 3 primeiras com letras e depois números. Então, vamos fazer o seguinte: se eu verificar que o ano do carro ele é abaixo de 2018, certo? Nós vamos então botar, então, né, concatenar ali um hífen na placa para deixar ela com a máscara bonitinha. Então, as 3 primeiras letras, hífen e os números da placa, beleza? Então, para isso, vamos utilizar também os plugins automatizados. Então, eu vou vir aqui, vou voltar, tá? Vou clicar aqui para criar mais um novo plugin automatizado e vou dar o nome então de máscara de placa. Vou selecionar a tabela MFP carro na criação, tá? Nesse caso eu vou deixar pós-operação, certo? E vou colocar aqui a minha expressão, tá? Então, para isso, como é que eu vou fazer então? Vou novamente fazer um if, tá? Vou verificar se foi informado o ano, então formado ano não, vou botar o ano no formato de número, né? Porque ali é um campo texto, new record, vou selecionar aqui ponto ano, certo? Vou verificar então se ele é abaixo de 2018 e se o tamanho da placa ela é igual a 7. Então, por isso eu vou usar a função len, certo? Que me dá a quantidade de caracteres. Então, eu vou lá de novo, new record, ponto placa, se ela for igual a 7, certo? E se for, então o que eu vou fazer? Eu vou efetuar então o patch, que é o processo de atualização. Então nisso eu vou colocar aqui então a minha tabela de carros, certo? Vou fazer um lookup para encontrar o registro do meu carro, certo?
a partir do ID. Então, novamente, vou colocar aqui então, a tabela de carros, certo? Aonde a placa do meu carro é igual à placa do novo registro que está sendo utilizado, sendo criado, então nesse caso. Beleza? Então aqui é para mim poder encontrar, né, o registro para poder utilizar, e vou aplicar então aqui, usando as chaves, os atributos que eu quero atualizar. Que nesse caso aqui, o que eu quero fazer? Eu quero botar a placa formatada, então, né, com a máscara. Então, para isso eu vou botar aqui, então, um left, certo? No novo registro, new record, ponto placa, aonde eu pego os 3 primeiros, certo? E vou, então, concatenar, né? Então, com e-comercial eu concateno, certo? E vou pegar, vou copiar e colar aqui, então, opa, não vou copiar, vou usar o right, então, eu quero pegar a partir da direita, ou seja, no fim do texto, né? Eu quero pegar, então, os 4 caracteres. Então, new record, ponto placa, 4, certo? Então, aqui deixa eu verificar, deu algum errinho aqui. Vamos ver qual foi o erro que ele deu. Opa, escrevi o right errado aqui. Beleza, ó. Então, o que ele fez então? Ele vai verificar se o valor ano é menor que 2018, se a placa tem 7 caracteres, se tiver, ele vai aplicar então uma atualização, né? Então ele vai lá na tabela carros, que é a tabela que eu tenho, eu pesquiso o registro do carro para encontrar, né, ele, e aplico então o meu novo parâmetro, usando placa então e formatando do jeito que eu quero, certo? Vou marcar aqui para colocar na minha solução. Vou clicar em salvar. Ó, salvei, beleza. E aqui então eu vou fazer a criação então do meu novo veículo e vamos ver como é que ele vai se comportar então quando ele for um carro abaixo, né, de 2018, para fazer então a formatação da placa. Então eu vou criar uma placa aqui JPH 4578. Vou botar o ano então de 2015, que é um ano abaixo. Vou botar qualquer valor no chassi, botar uma numeração, e o fabricante vou botar aqui qualquer um também. E vou dar um salvar. Ó, conforme a gente pôde ver, automaticamente ele já formatou então e colocou o hífen aqui, certo? Vamos supor que eu vou criar um novo carro, então vamos botar aqui uma placa nova, 45, então ele já é um carro do ano acima de 2018, então vamos botar aqui 2022, por exemplo, 2022, certo? Vou botar qualquer informação aqui também e trazer aqui. Eu vou clicar e vou dar salvar. Ó, ele não fez então, né, a aplicação da máscara. Então, conforme a gente pode ver, certo? Então, com isso você consegue ver que através dos plugins automatizados, né, a gente pode então aplicar regras muito parecidas com o que a gente faz ali com os plugins via código de assembly.net, né? Óbvio que ainda não permite todas a robustez que um plugin de .NET tem, mas para pequenos trabalhos, para quem precisa mesmo, para o funcional ali, dá para fazer bastante coisa aqui nesses plugins low code, certo? Então ele ajuda bastante. E agora vamos fazer então a criação, por exemplo, de um plugin instantâneo, ou seja, que eu posso chamar ele num Power Apps, eu posso chamar ele num Power Automate, certo? Aqui eu vou usar como exemplo, tá? Uma coisa bem simples, que é eu vou botar a placa e ele vai me dizer se aquele carro é elétrico ou não, certo? Então eu vou criar aqui um plugin instantâneo, tá? Diferentemente ali do plugin automatizado, né? Eu vou dizer, posso botar ou não, né? Parâmetros de entrada e parâmetros de saída. Então eu posso ter algumas informações que eu desejo receber e também retornar algumas informações para quem estiver executando esse plugin instantâneo aqui. Então eu vou botar aqui, chamar de verificar carro elétrico, tá? Vou botar um parâmetro
de entrada como placa do carro, certo? Placa carro, vou chamar aqui, tá? Do tipo string, e vou botar como parâmetro de saída elétrico, elétrico, tá? Um booleano, então ele vai vir verdadeiro ou falso, tá? Ó, aqui a gente tem na parte de avançada, tá? A gente tem então qual que é a solução que a gente vai colocar. Eu vou selecionar a minha solução aqui. Eu vou dar um nome para ele, tá? Vou deixar aqui verificar carro elétrico, tem uma descrição e eu posso selecionar o escopo. Como eu falei para vocês, ele é muito parecido com a parte do Custom API ou das Custom Actions, onde eu posso selecionar se ele vai ser um global ou apontando para uma entidade. Nesse caso eu vou usar aqui, por exemplo, ficar mais simples, tá? Também para não demorar muito no vídeo, o modelo global, certo? Mas você pode ter um modelo de entidade onde você vai passar a entidade específica e fazer a operação, tá? Para isso aqui, então, eu vou fazer uma consulta, então, e vou verificar se a quantidade é maior que zero, né, de carros que tem do tipo BYD ou Tesla, tá? Com a placa. Então, se eu encontrar um carro com a placa XPTO e ele for do tipo Tesla ou do tipo BYD, certo? Ele vai retornar que o carro é elétrico, certo? Então vamos aqui escrever a expressão. Então eu vou botar aqui if, então novamente eu vou fazer uma negação do isBlank, certo? Faço a negação aqui. Vou fazer olhar para o lookup, então vou lá olhar aqui, vou pegar carros, certo? Vou olhar a placa aqui, vou então botar a minha placa do carro, conforme você vai ver. Opa, ficou placa aqui, ó. Placa carro, tá certo? Desculpa. Então vou botar aqui minha variável placa carro, ó. Então ele já aparece aqui, certo? E vou botar os outros aonde é. Aí eu vou abrir um OR aqui, né? Aonde então o fabricante, certo? Ele é igual a fabricante. Eu vou botar aqui, ó, dos carros. Então, ou seja, ele é um BioID, ou, certo, eu posso usar OR, assim, ou o outro OR aqui eu não vou conseguir mostrar pra vocês, tá? Mas com os dois tracinhos ali, tá? Então, OR, fabricante, certo, é igual a fabricante, então vou pegar aqui as opções, né? Fabricante de carros, Tesla, beleza? Então, eu dei a verificação aqui e vou fazer o seguinte. Se ele for, então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar a informação da minha variável elétrica. Então, eu abro o chaves aqui, certo? Para atualizar. Então, eu vou atualizar elétrico e vou botar para verdadeiro. Se não for verdadeiro, eu vou setar, então, no meu contexto aqui, elétrico é falso. Certo? E vou vir aqui e vou fechar. Tá? Ele vai fazer a mesma coisa que eu mostrei para vocês no plugin, ele vai validar. Então, caso tenha alguma falha na expressão que você está criando, ele não vai permitir salvar, certo? Feito isso, eu vou salvar aqui. Então, ele vai fazer a criação lá internamente, né, desse plugin instantâneo. Feito o plugin, a gente tem a opção de testar, né? A gente pode vir aqui e testar, ou clicando aqui no playzinho aqui, teste. Então, eu vou pegar aqui a placa de um carro, vou abrir aqui, vou vir em carros, vou pegar essa aqui mesmo, então que a gente já tem, né? Ó, ele é do tipo BYD e vou fazer a consulta. Então eu venho aqui, vou colocar a placa e vou mandar rodar. Ó, ele voltou e retornou como um true. Vou pegar um outro carro qualquer. Ó, vou pegar esse aqui, por exemplo, e vou fazer a consulta. Venho aqui, coloco, ó, retornou falso, certo? Mas a gente pode usar isso aí também dentro do Power Automate. Então eu vou vir aqui dentro das minhas soluções, vou abrir aqui uma de exemplo aqui, certo? Eu vou pegar e vou criar um novo Power Automate para mostrar para vocês que é possível utilizar ele aqui, tá? Então, aberto aqui os nossos fluxos de nuvem, eu vou incluir um novo, perfeito.
Vou clicar aqui, fazer um fluxo instantâneo, que isso é um fluxo que vai criar de maneira manual, né? Então, quando a gente colocar para disparar e fazer a verificação do carro se ele é elétrico. Então, eu vou criar aqui, verificar carro elétrico. Então, já apareceu aqui para minha opção. Vou dar um create. Certo. Vou primeiramente aqui, então, botar um parâmetro chamado de placa. Vou, então, no Dataverse aqui. E vou selecionar, então, que é a parte de Perform Unbound Action. Ou seja, eu quero fazer uma ação, né, que ela não está vinculada a nenhuma tabela. No caso, a gente criou aqui, conforme a gente pode ver, posso apresentar para vocês aqui, ó, no nosso plugin, no nosso plugin instantâneo. Não apareceu aqui, vamos dar um refresh aqui, ó, nosso plugin instantâneo. Nós selecionamos que ele é do modelo global. Então, com isso aqui, a gente tem que selecionar, então, uma action unbound, certo? Se fosse plugin com uma tabela, aí seria bound action. Ele vai listar aqui para mim, então eu vou digitar aqui, por exemplo, MFP, ó, e ele vai aparecer, então, verificar carro elétrico, certo? Vou clicar aqui para selecionar. Ó, ele apareceu para mim aqui, então, a placa que eu quero informar. Então, vou pegar a placa que a gente colocou no atributo do Power Automate e vou informar aqui. Vou salvar. Tá, ele vai salvar ali. Enquanto isso, vamos pegar aqui, então, a placa de um carro. Então, vou pegar a placa desse carro aqui, que é um BYD. Um BYD, sorry, desculpa. E vou rodar, então, aqui um teste. Então, de maneira manual, vou testar. E ele vai pedir, né, como parâmetro de entrada para eu colocar a placa. E ele vai rodar. Ó, já rodou aqui. Ó, e vamos verificar então qual é o resultado que ele apresenta aqui pra gente, né? Então, o esperado é que seja um resultado positivo. Então, que ele retorne true na variável elétrico. Então, vamos aguardar ele aqui abrir. Então, ó, ele foi, chamou a ação, colocou a placa e, como a gente pode ver, o elétrico veio com valor verdadeiro, né? Então, a gente pode usar esse tipo de plugins instantâneos, né, para Power Apps, Power Automate e até dentro de um próprio plugin instantâneo, tá? Eu posso chamar ele, tá? É permitido isso aí também. Então, com isso ele vem auxiliar bastante, né? Então, não precisa você ter aí, dependendo de uma situação específica, ter o desenvolvedor. Sabendo alguém que tenha o conhecimento das fórmulas ali para fazer as chamadas, é possível que faça então o uso dos plugins low code, né? Sem ter que conhecer código .NET, sem ter conhecer a parte de pacotes, entender também a orientação a objeto, dependendo da estrutura que você tiver do seu projeto, né? Então, com isso ele pode simplesmente criar algumas regras de negócio, né, e validações usando essa nova funcionalidade aí que a Microsoft está provendo para a gente. E aí, me diz o que você achou dos plugins low code, tá? Se você curtiu, o que você acha que pode melhorar, e também deixa aqui nos comentários dicas de próximos vídeos que a gente pode trazer aqui para vocês. Beleza? Desde já agradeço e até a próxima.